Enquanto isso, vamos ver o que bombou aqui no nosso programa essa semana. Como você sabe, aquela polêmica da troca de 5 terrenos em um... Gente, 5 terrenos avaliados em mais de 10 milhões de reais, em um único terreno avaliado em menos de 2 milhões. Essa troca histórica foi feita pela Prefeitura de Governador Valadares com autorização da Câmara de Vereadores e, é claro, já deu resultado. A oposição ou os vereadores, os parlamentares que votaram contrários, já acionaram o Ministério Público sobre esse assunto. Veja na tela o vídeo de uma vereadora, a entrevista que nós fizemos com a vereadora, onde ela fala mais claramente sobre esse assunto. Vídeo na tela, por favor. Muito bem, acompanhando aqui hoje a sessão de votação na Câmara de Vereadores sobre o projeto do Poder Executivo, o polêmico projeto do Poder Executivo. Vamos falar com a vereadora Rosemary Mafra. Doutora Rosemary, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Os vereadores que se posicionavam contra o projeto achavam que fosse conseguir reverter a situação, a votação no primeiro turno que se deu por 10-9. Agora, acreditando que iria conseguir reverter, acabou empatando e o presidente da Câmara desempatou favorável à aprovação do projeto. Como a senhora vê toda essa situação ou todo o desenrolar dessa história, vereadora? Eu acho lamentável. Vou até tirar, né, a máscara um pouquinho, porque não tem ninguém aqui do lado. Mas olha, é lamentável que a gente tenha presenciado situação que deixa um profundo desgosto, porque o que nós vimos lá foi total falta de interesse público. Eu mostrei mais uma vez para os vereadores que o projeto que o prefeito mandou, ele não atende à lei orgânica. Há um prejuízo enorme, há uma desvalorização financeira das áreas públicas em detrimento da área particular. Então, o que o governo fez foi beneficiar o empresário, porque você vai entregar 5 áreas públicas. Lá no projeto, a avaliação é de 2018. Além de ser uma avaliação extremamente generosa para baixo, para beneficiar a área particular, subindo a área particular lá em cima e abaixando para baixo a área pública, nós vimos, portanto, uma real discrepância e desnível, falta de avaliação atualizada e real. Além disso, as áreas estão indisponíveis porque existe impedimento na matrícula para não permutar ou alienar. E, lamentavelmente, o princípio da moralidade, o princípio da transparência, o princípio da imparcialidade, o princípio da eficiência, da imotivação foram jogados para debaixo da terra. Por quê? Porque quero falar para você, lá nós tínhamos ausência do vereador Pastor Elias por suspeita de Covid, ou até nem a suspeita de Covid. A ausência dele foi em decorrência de atestado médico por estar de pneumonia. Então, nós tínhamos lá ausência, portanto, de um vereador que votaria contra o projeto. Na hora, nós descobrimos, após a votação, que um dos vereadores governistas estaria com suspeita também de Covid, foi votar exatamente para poder permitir o empate, uma vez que, após a nossa fala, após as denúncias do vereador Rildo, o vereador Juninho se absteve de votar, considerando, segundo ele, né, a nebulosidade e a falta de transparência do projeto. Então, eu estou lamentando profundamente que vereador que esteja com suspeita de estar, né, acometido
do Covid, ele tenha comparecido para votar e não falado com ninguém e foi embora logo após a votação. Vereadora, ajuda o nosso espectador a entender um pouquinho melhor aqui. Então quer dizer que a imprensa não pode entrar na Câmara de Vereadores para registrar o que acontece lá. Mas um vereador com suspeita de Covid pode entrar para votar favorável a um projeto do Poder Executivo. Na verdade, até o momento em que passou a votação e o vereador se ausentou e o outro colega falou por que ele estava se ausentando, é que nós tomamos conhecimento de tamanha situação. Ou seja, o governo coloca em risco, inclusive, todos nós aqui na casa. Além de não permitir o presidente da Câmara, não sei se sabia dessa situação, não sei se sabia, mas que o vereador Betinho justificou a ausência do vereador que imediatamente se ausentou do plenário e o vereador Betinho disse que o vereador tinha se ausentado porque estava com suspeita de Covid e foi lá só para votar, inclusive para beneficiar o governo, e colocando em risco todos nós, e a imprensa não pode, e a população não pode, é lamentável. É mais um fato posterior. Já não bastava a falta de transparência na questão do desnível e do prejuízo financeiro para o município, a falta de documentação hábil, atualizada, competente, ainda tivemos que enfrentar uma situação dessa, aí deu 9-9, com a presença, né, de todos os vereadores, governista, a abstenção do vereador Juninho da Farmácia, a ausência do vereador Pastor Elias, empatou 9-9. E o vereador presidente da casa, Júlia Velado, desempatou a favor do governo. Mas eu lamento profundamente todo o episódio que baseou a aprovação desse projeto. O que realmente é uma situação que faz os valadarenses refletirem, especialmente a população destes bairros, como que foi a votação desta permuta toda recheada de obscuridade e falta de transparência. Eu lamento profundamente, mas estou com a minha consciência tranquila. Só lamento ter ficado sabendo do risco, eventualmente, que nós poderíamos estar ali por força de uma situação que poderia ter sido evitada com a ausência do vereador. Pastor Elias não estava ausente? Por que não nos poupou dessa situação? Para beneficiar o governo. Só posso entender dessa forma. Tá certo, tá aí o desabafo da vereadora Rosemary Matos. Vereadora, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no nosso programa. Bom trabalho, parabéns pelos seus posicionamentos, viu? Aí eu sou o Emerson Oliveira, esse é o seu programa na íntegra aqui na TV Rio Doce. Bom, gente, como vocês acompanharam essa história a semana inteira, como vocês puderam ver, a negociação foi aprovada pela Câmara de Vereadores, gerou muita polêmica na cidade de Governador Valadares. Antes de entrar nisso, já vou avisando para você que a deputada federal, que vai ser a entrevistada, que vai nos dar a honra da presença dela aqui no nosso estúdio hoje, já se encontra no estúdio. E daqui uns minutinhos, daqui 2, 3 minutinhos, estaremos ao vivo com a maior defensora do presidente Bolsonaro em Minas Gerais. Daqui a pouquinho, ao vivo no nosso estúdio, falando de todas as polêmicas que viralizaram essa semana, que tomaram conta das redes sociais nessa semana, tudo em detalhes para você. Mas voltando nesse assunto aí, sobre essa polêmica, foi aprovado o polêmico projeto 9-9, o presidente aprovou o projeto praticamente sozinho, porque estava empatado, ele podia aprovar ou rejeitar, ele escolheu aprovar. Porém, eu perguntei para o vereador Rildo do Hospital aqui, qual seria a ação, qual seria a atitude dos parlamentares em relação a esse problema. E, é claro, eles informaram que iriam procurar o Ministério Público, que iriam acionar o Ministério Público para tomar conta da situação, para evitar que esse processo fosse adiante. E, é claro, acionaram e veja o deputado Coronel Sandro falando sobre a ação movida contra essa ação no Ministério Público. Vídeo na tela, por favor.
Olá, pessoal de Governador Valadares, aqui é o deputado estadual Coronel Sandro. A Câmara Municipal da cidade aprovou a troca de 5 terrenos valiosos por um terreno menos valioso e ainda menor. São 20 mil metros da Prefeitura, do povo de Valadares, por 12 mil metros do particular. O que nós temos a fazer é judicializar tudo em Governador Valadares. Não pode mais acontecer o que está acontecendo. Porque isso é um prejuízo para o município, é um roubo que estão fazendo com a comunidade. A Prefeitura tem uma área próxima a esse local que já é da Prefeitura. Não precisava trocar nada. Não pode mais acontecer o que está acontecendo. Eu estou entrando com uma representação no Ministério Público para não permitir que isso aconteça. E se depender de mim, do Coronel Wagner e do deputado estadual Coronel Sandro, nós vamos acabar com essa farra. Apresentaremos uma representação conjunta ao MP para impedir que isso aconteça. Por isso, estamos juntos, Coronel Sandro, Coronel Miranda, para não deixar trocar gato por lebre. E nós também estamos de olho, pensa numa lebrezinha que está saindo cara essa daí, viu? Onde já se viu uma negociação, onde a diferença de valor entre uma propriedade e outra é nada menos do que 8 milhões de reais. Hoje, o líder de governo soltou uma nota, a gente não conseguiu encontrar a nota a tempo, mas amanhã traremos essa nota do líder de governo em Governador Valadares. Traremos essa nota amanhã na íntegra para você aqui no nosso programa. Acompanhe todos os detalhes desse problema.